Na área de Seijo, no distrito de Setagaya, Tóquio, falam de uma luxuosa mansão, onde vive um empresário de êxito que tem vários empregados e 7 elegantes filhos. O protagonista Arata pergunta ao seu irmão Shion como pode conseguir uma namorada, mas Shion diz que não tem ideia. Arata pergunta como ele e Yu começaram a namorar, mas Shion diz que apenas aconteceu. Arata diz que as coisas não acontecem simplesmente, e Shion pergunta pela garota que Arata gosta. Arata diz que só achou ela bonita, mas Shion diz que Arata é muito passivo, e como herdeiro, ele poderia ter a garota que quisesse. Arata diz que de certa forma acredita no destino. As irmãs da família aparecem e Ouka pergunta do que eles estão falando. Seiha diz que as conversas dos garotos são 10% hobbies, 30% garotas e 60% o ato do amor. Dessa forma, elas já podem ter uma ideia do assunto. Minami pergunta se isso quer dizer que eles falam de garotas 80% do tempo. E Bunny, a irmã mais velha, diz que eles não sabem nem somar, enquanto Kotono, a mais nova, fica envergonhada e não fala nada. Ouka diz que com certeza Arata estava perguntando a Shion sobre detalhes da relação dele com a namorada. E Shion acrescenta que Arata disse que as curvas de Ouka estão saindo nos lugares adequados. Isso faz Ouka ordenar que seu cachorro ataque Arata. E Ouka diz que é isso que ele ganha por ser um indecente com suas irmãs. Arata diz que não é assim, mas Seiha diz que é impressionante ele dizer isso depois do que aconteceu com o Kotono. Arata diz que foi um mal-entendido e Bunny diz que tudo foi um choque, enquanto Kotono fica envergonhada. Bunny diz que Ouka deveria ser mais paciente, pois é normal que um garoto virgem da idade dele passe por isso. O dia todo ele está rodeado de garotas lindas como elas, e é normal ele agir assim. Minami diz que acha ele um garoto ótimo, mas quando Arata se aproxima dela para agradecer, ela dá um chute nele, pois tem bons reflexos por ser uma esportista. Ouka pergunta o que os garotos vão fazer no sábado, pois estão planejando se reunir para o aniversário de Kotono. Arata diz que tem planos, mas pode adiar, e todos combinam de se reunirem no sábado. Na escola, Arata reclama com Shion o quanto é difícil conviver com as irmãs, e as pessoas que olham de longe dizem sentir inveja dele, mas não sabem do que estão falando. Shion diz que as pessoas só veem a superfície, e Arata reclama que o pai sempre fica do lado das garotas. Shion diz que vivem com as garotas mais lindas e as pessoas só imaginam uma comédia romântica. Bunny, de 18 anos, estuda em uma universidade prestigiada, quer ser enfermeira e tem uma personalidade doce. Seiha, de 17 anos, está no 3º ano do ensino médio, dirige o clube de ciências e tem as melhores notas, com uma personalidade distante e calma. Ouka, irmã gêmea de Arata, tem 16 anos e está no 2º ano do ensino médio, é inteligente e estrela do clube de natação e atletismo. Minami, irmã gêmea de Shion, tem 15 anos e está no 1º ano do ensino médio. Ganhou 3 anos seguidos o campeonato de tênis e muitos acreditam que ela vai ser uma atleta olímpica. E a mais nova Kotono, de 14 anos, está no último ano do fundamental, é introvertida e tem uma grande quantidade de fãs. Arata diz que são suas irmãs e ele as vê de outra forma, então Shion pergunta como ele e Kotono estão, pois ela falou claramente, mas Arata diz que são irmãos, e ela ter se declarado para ele não muda nada. Shion fala que todos invejam os dois, mas os traumas de infância de Arata fazem ele ser passivo com as garotas, e isso deixa Arata chateado. No jantar de comemoração do aniversário de Kotono, o pai diz que tem algo para falar, algo que planejava dizer quando Kotono completasse 15 anos. Ele diz que isso não muda o amor que tem pelos filhos, mas conta que na verdade todos são adotados. Acredita que ele já tem idade para lidar com essa informação e prometeu para a esposa que contaria a verdade quando Kotono completasse 15 anos. Ele também conta que Shion e Minami realmente são gêmeos, mas o resto não tem parentesco de sangue, o que significa que Arata e Ouka não são gêmeos, e isso deixa os dois impressionados. O pai diz que responderá qualquer pergunta que tiverem, e de agora em diante só vai falar a verdade para todos. Durante o jantar, os irmãos mal conseguem comer e depois conversam sobre sua situação, mas por fim, Bunny diz que eles já estão há 15 anos vivendo juntos, e ela considera todos como irmãos, mesmo que não tenham parentesco de sangue. Mesmo assim, Arata fica pensativo e decide tomar um banho. Pensa que já tem idade para lidar com isso, e tudo segue como antes. Mas, ao entrar no banheiro, ele encontra Kotono. Os dois ficam envergonhados e Arata diz que vai para o quarto e volta depois. Mas Kotono pede para ele esfregar as costas dela. Enquanto faz isso, ele pensa que é apenas sua irmã, e ele não sente nada. Quando termina, ele diz para ela tomar cuidado para não se resfriar e começa a sair do banheiro. Enquanto
Enquanto isso, Oka conversa com Shion e Shion diz que tudo foi muito repentino. Oka diz que passou 16 anos acreditando que Arata era seu irmão gêmeo, então é como se ele fosse sua outra metade. Shion diz que Arata deve estar pensando o mesmo, ele é o herdeiro e isso também não vai mudar. Ele seguirá sendo o irmão confiável, nada vai mudar, a única mudança é a genética. E outra coisa, agora os irmãos podem casar entre si. Nesse momento, vemos que Kotono abraçou Arata antes que ele saísse do banheiro. Oka diz pra Shion que ele não fale esse tipo de coisa, pois é nojento. Shion diz que apenas estava comentando, pois a lei não proíbe casamentos entre irmãos sem parentesco de sangue. Oka pergunta se Shion normalmente pensa esse tipo de coisa, mas ele diz que não, só sente gratidão por ter uma irmã tão linda e boa. Oka diz pra ele não bajular ela, e muda de assunto perguntando o que aconteceu com Arata e Kotono, pois quando chegaram encontraram Arata segurando ela. Oka diz que apesar de brincarem com o assunto, sabe que Arata nunca forçaria ela a fazer nada, e isso deve ter uma explicação. Shion conta a história e Oka grita perguntando se Kotono se confessou e perguntando qual foi a resposta de Arata. Shion pede pra ela falar baixo e diz que Arata obviamente rejeitou, pois eles são irmãos. Porém, Kotono não aceitou isso bem e começou a se aproximar dele. Ele tentava afastá-la e aconteceu o que todos viram. Oka diz que não pode acreditar e Shion explica que Arata não podia explicar a todos, pois acabaria magoando Kotono. Shion explica que é normal as pessoas da idade dela ficarem confusas e confundirem carinho com amor, mas se o que ela sente é real, as coisas vão se complicar um pouco mais. No banheiro, Kotono abraça Arata forte e diz que o ama. Ele diz que isso não é certo, mas Kotono pergunta por quê e diz que pesquisou na internet por casamento entre irmãos que não têm parentesco de sangue. Ela pergunta se é uma pessoa ruim. Arata se afasta dela e vê que ela está triste. Então diz que ela não é ruim e muitos adolescentes confundem o que sentem. Kotono fala que não está confusa, mas Arata diz que não terem parentesco de sangue não muda nada. Ele é irmão dela e seu dever é cuidar dela até que ela se case. Ele vai fingir que nada aconteceu e ela deve voltar para o banho. Kotono diz que ele é a pessoa mais amável que ela conhece, mas é a mais cruel também. Arata volta para o quarto se perguntando por que Kotono fez isso, mas independente de qualquer coisa, eles são irmãos e isso não vai mudar. Quando Arata entra no quarto, Seiha está lá. Ele se pergunta sobre o que ela quer falar, mas logo Seiha empurra ele na cama e diz que isso deve ser um segredo. Arata fica assustado e se pergunta se ela está tendo ideias estranhas como Kotono, mas logo Seiha fala que ele não tem problemas e diz que viu ele e Kotono no banheiro. Arata joga ela para o lado e Seiha diz que viu tudo. Ela já imaginava que Kotono tivesse aqueles sentimentos e provavelmente a notícia do pai fez com que ela eliminasse todas as suas inibições. Seiha diz que sabia que Arata agiria da melhor forma como irmão mais velho, mas queria uma prova de que ele não sucumbiria. Arata percebe que foi por isso que ela jogou ele na cama e diz que ela poderia ter feito isso de uma forma menos direta. Seiha diz que no cenário atual é provável que Kotono não queira se conter. Agora, eles podem ter todo tipo de relação, inclusive ela e Arata. Mas ela só está falando os fatos e só fez aquilo para ver se o pulso dele ia mudar, mas não mudou, e isso a alegra. Quando ela sai, Arata pensa que entende o que ela disse, mas ele passou 16 anos como irmão mais velho, e isso não vai mudar da noite para o dia. Do lado de fora do quarto, Seiha parece desanimada, mas quando Minami aparece e pergunta o que ela está fazendo, Seiha simplesmente diz que não estava fazendo nada em particular e sai. No caminho para a escola, as pessoas observam as irmãs e falam o quanto elas são lindas. Shion pergunta a Arata como as pessoas vão reagir ao saberem que não são irmãos. Arata pede para ele parar de falar e Shion comenta que parece que as garotas estão lidando bem com a notícia. E até Kotono foi para a escola como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, Arata pensa que isso não parece real. Logo, Minami aparece, pois ela teve uma folga nos treinos depois de muito tempo. Arata pensa que ela é capaz de se manter animada em todos os momentos, e eles começam a caminhar enquanto falam das vitórias dela no esporte. Mas logo eles são interrompidos por garotas que aparecem animadas pedindo para tirar foto com Minami, pois ela é popular entre as garotas. E depois, Arata pergunta se tem algo que Minami queira fazer, pois faz tempo que ela não tem uma tarde livre. Mas logo, Minami conta que o treinador liberou ela para que ela pudesse estudar, pois ela reprovou nas provas. Então, Arata decide que vai ajudá-la a estudar. Eles vão ao karaokê e Arata tenta
explicar as questões a Minami, mas ela se distrai enquanto ele está explicando e depois erra todas as questões. Logo, ela começa a cantar e Arata pensa que provavelmente ela é a pessoa com quem ele mais se diverte. Quando saem, Minami diz que cantou muito, mas Arata reclama dizendo que ela não estava ali para cantar. Ele para de falar e se esconde ao ver que a garota que ele gosta está no mesmo local com outro garoto. No caminho de volta, Minami comenta que a revelação do pai foi uma loucura, e isso faz ela se perguntar quem são seus pais biológicos. Mas ela vai ter que falar com o pai para ter mais detalhes. Arata pensa que ela é sensata, e logo Minami diz que se preocupa com Kotono, porque ela é a mais nova. Arata pensa que Minami é uma boa irmã. Minami diz que o vínculo que eles têm é algo valioso, por isso ele não deve ficar triste por a garota que ele gosta ter um namorado. Arata pergunta como ela sabe e Minami diz que Ouka contou. Arata pensa que Ouka é uma fofoqueira. Minami faz carinho na cabeça de Arata e diz que ele deve se animar. De manhã, Arata encontra com Kotono ao sair do quarto, mas ela cumprimenta ele normalmente. Ele pensa que talvez tenha conseguido esclarecer as coisas com ela. E logo, Seiha aparece e pergunta se ele está preocupado com Kotono. Arata diz que não é bem assim. Além do mais, Seiha examinou ele e não encontrou nada preocupante. Seiha lembra do dia e parece desanimada. Mas os dois param de falar quando Minami aparece e começa a falar de quantas vezes venceu Arata em um jogo. Quando as garotas vão embora, Arata se pergunta por que todos os seus dias têm que começar assim. Na escola, Arata começa a observar a garota que ele gosta. E Ouka aparece dizendo, "Eu amo você." E em seguida ela pergunta se ele falou isso pra Lala. Arata diz que não, pois ela tem namorado. E Ouka diz que é uma pena porque ele já foi rejeitado antes mesmo de se declarar. Algumas garotas chamam Ouka e Arata pensa que todos admiram ela, mas não sabem o quanto ela é agressiva em casa. As amigas de Ouka dizem que Arata é bonito e que talvez fosse uma boa ideia sair com ele. Ouka começa a dizer que seria uma ideia horrível, pois Arata não sabe como tratar uma garota. Além disso, ele age como irmão mais velho, diz que eles são uma família independente de qualquer coisa. As garotas percebem que Ouka ficou vermelha ao dizer essas coisas, e Ouka diz que é porque está muito quente, e sai andando na frente das garotas. Os irmãos vão a um parque para celebrar o aniversário de Kotono. Bunny diz para não se separarem e vai comprar comida com Arata. Porém, quando eles voltam, os irmãos sumiram. Bunny diz que logo vão encontrar eles. Mas, enquanto isso não acontece, ela e Arata estarão em um encontro. Bunny abraça Arata e ele pensa que ela sempre pega ele desprevenido. Arata pensa que das irmãs, ela é a mais velha, quem mais tem admiradores, e ele acredita que entre todas, ela está no topo. Bunny provoca Arata e ele fica envergonhado muitas vezes e pede para ela parar de zombar dele. Eles vão em várias atrações, mas não encontram os outros, e quando param para descansar, Arata pergunta o que Bunny achou da notícia do pai, e ela diz que ficou surpresa como todos. Arata diz que não quer que a relação deles mude, e Bunny diz que ele não precisa se preocupar. Quando ela percebeu que era a irmã mais velha, prometeu que protegeria o que tinham, acontecesse o que acontecesse. Por isso, sempre ajudará a todos. Arata pensa que ela sempre foi assim, e que ela é a melhor irmã do mundo. Nesse momento, uma criança que estava com uma bandeja com copos de suco acaba tropeçando e os copos voam em direção a Bunny. Arata protege Bunny, mas fica encharcado e ela pergunta por que ele fez isso. Arata diz que vai proteger junto com ela. Mesmo sendo o irmão menor, ele quer fazer isso. Bunny fica vermelha ao ouvir isso e pensa que Arata cresceu muito. Os irmãos finalmente se encontram e Bunny pergunta se pode segurar a mão de Arata enquanto eles caminham. Arata pergunta por quê e ela diz que é porque eles são irmãos e puxa Arata. Quando Arata, Shion e Kotono saem para ir ao banheiro, Seiha conta às irmãs o que aconteceu no outro dia entre Kotono e Arata e diz que devem pensar em alguma solução, pois não podem repreender Kotono, porque certamente ela se sentiria mal. Ouka conta que o que aconteceu na sala de jogos também foi iniciativa de Kotono e as irmãs ficam incrédulas. Bunny diz que provavelmente Kotono está confusa e até ela mesma precisou de um tempo para digerir as informações. Devem observar Kotono e como Arata age como irmão maior, nenhuma loucura acontecerá se elas ficarem atentas. Arata e os outros voltam e o grupo começa a caminhar. Arata pensa que Kotono agiu normalmente e parece estar calma. Certamente a notícia do pai deixou ela confusa, mas agora tudo parece bem, todos parecem iguais e nada vai mudar. Enquanto todos estão fazendo compras em uma loja no parque, Arata e Ouka saem para
caminhar. E ela começa a falar de quando eles eram crianças, de como eles acreditavam ter telepatia, já que eram gêmeos. Arata pergunta por que ela está falando disso agora, então Oka diz: "Eu amo você."